Era a noite de Halloween de 1996. Eu tinha 17 anos, e junto com um grupo de amigos decidimos explorar um lugar que há muito tempo evitávamos. A velha casa abandonada no fim da rua. Durante anos, ouvimos histórias sobre ela. Diziam que no passado, uma família viveu ali e que algo terrível aconteceu. Ninguém sabia ao certo o que, mas boatos circulavam sobre a mãe que enlouqueceu e desapareceu, deixando para trás 2 crianças que nunca mais foram vistas. A casa, velha e maltratada pelo tempo, estava desmoronando. As janelas estavam quebradas e as paredes cobertas de grafites de adolescentes que, assim como nós, se atreviam a entrar. Mas ninguém jamais ficava muito tempo. Eles diziam que algo estranho acontecia ali. Nessa noite, eu descobri que eles tinham razão. Quando chegamos à porta da frente, o vento estava estranhamente calmo, mas o ar parecia pesado, denso, como se algo invisível nos observasse. Tom, o mais corajoso do grupo, empurrou a porta de madeira podre que rangeu lentamente, como um gemido de aviso. Entramos. O interior da casa era pior do que o lado de fora. O chão estava coberto de poeira, e o cheiro de mofo e umidade era tão forte que me dava ânsia de vômito. A sala de estar ainda tinha móveis antigos, mas estavam cobertos de sujeira e rasgados como se algum animal selvagem tivesse passado por ali. Mas o que me chamou a atenção imediatamente foi o som, um leve sussurro. No início pensei que fosse o vento, mas quanto mais eu ouvia, mais percebia que aquilo soava humano. Era um murmúrio baixo, distante, quase imperceptível, mas estava lá em algum lugar da casa. Meus amigos riam, fazendo piadas sobre fantasmas e demônios, mas eu estava em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Decidimos subir as escadas. Cada degrau rangia como se pudesse ceder a qualquer momento. A luz de nossas lanternas projetava sombras longas e grotescas nas paredes. Quanto mais subíamos, mais forte ficava o cheiro de podridão. Quando chegamos ao 2º andar, a atmosfera parecia ainda mais opressiva. O corredor era estreito, com portas de ambos os lados, todas fechadas. Lá estava o murmúrio de novo, mais claro desta vez, mas ainda incompreensível. Olhei para os meus amigos, e até mesmo eles agora pareciam menos animados. Algo estava errado. Então, uma porta no final do corredor se abriu sozinha. Não com um baque, mas lentamente, como se alguém estivesse puxando do outro lado. Todos paramos, ninguém falou nada. Apenas nos entreolhamos, e Tom, como sempre, foi o primeiro a agir. Ele caminhou até a porta e entrou no quarto. Nós o seguimos, hesitantes. Era o quarto das crianças, pelos brinquedos quebrados espalhados no chão, e o papel de parede desbotado com figuras de ursos e estrelas. No entanto, algo estava definitivamente errado ali. Os brinquedos estavam organizados de maneira bizarra, como se alguém os tivesse colocado em forma de círculo no centro do quarto. E bem no meio, havia um boneco velho e desgastado, com os olhos negros como o vazio. Então a porta se fechou com um estrondo, e o murmúrio que antes era baixo e distante agora preenchia o ar, mais alto e desesperado. Era uma voz feminina, chorosa, repetindo as mesmas palavras, mas eu não conseguia entender. De repente, senti um arrepio percorrer minha espinha. O quarto parecia estar ficando mais frio, e o murmúrio agora era acompanhado de passos leves, como se alguém estivesse caminhando ao nosso redor, embora não pudéssemos ver ninguém. Meus amigos começaram a ficar nervosos, e um deles, Mark, correu para a porta e tentou abri-la, mas ela estava trancada. Foi então que tudo desabou. As luzes das lanternas começaram a piscar e a voz feminina finalmente ficou clara. Eles nunca vão sair daqui. Nunca sairão. O murmúrio virou um grito ensurdecedor e o boneco no centro do círculo se mexeu. Sim, ele se mexeu. Seus braços rígidos se ergueram e os olhos negros nos encararam. Todos nós gritamos. Tom, desesperado, começou a chutar a porta até ela se abrir. Corremos para fora do quarto, descendo as escadas aos tropeços, ouvindo os sussurros e os passos nos seguindo.
Quando finalmente saímos da casa, o vento estava agora forte, uivando como se a própria casa estivesse gritando para nós não voltarmos. Não voltamos. Nunca mais. Dias depois, ouvimos falar de um grupo de adolescentes que havia entrado na mesma casa e que um deles tinha desaparecido. Eles nunca encontraram o corpo. No entanto, o que me arrepiou até os ossos foi o detalhe que os noticiários mencionaram. O garoto que sumiu foi visto pela última vez dentro de um quarto com brinquedos organizados em um círculo perfeito. E no centro, um boneco antigo, com olhos negros como a noite. Hoje, todas as vezes que ouço falar daquela casa, sinto um calafrio. A sensação de que de alguma forma tivemos sorte de sair vivos de lá. Mas às vezes me pergunto, e se não tivéssemos? Era a noite de Halloween do ano passado, uma noite que eu nunca vou esquecer. Minha cidade sempre levou o Halloween muito a sério. Ruas decoradas, pessoas em trajes elaborados e festas em praticamente todas as casas. Mas aquela noite era diferente. Não sei explicar, mas o ar parecia mais frio, mais denso, como se algo invisível estivesse nos observando. Eu não acreditava em espíritos, demônios ou essas coisas, mas isso mudou para sempre naquela noite. Eu estava com meu grupo de amigos explorando as ruas da cidade. Éramos um bando de adolescentes, rindo e fazendo piadas bobas como sempre. O plano era simples, ir até a casa de um amigo para uma festa. Mas no caminho passamos por uma casa que eu nunca tinha notado antes, e olha que eu cresci naquela cidade. A casa ficava no fim de uma rua estreita, afastada, escondida entre árvores secas e contorcidas. Ela era antiga, com janelas empoeiradas e uma porta de madeira escura que parecia ter décadas. O curioso é que, mesmo sendo Halloween, não havia luzes decorativas, nem abóboras, nem crianças passando por ali. Nada. A casa parecia morta. Lá estava ela, de pé no escuro, como se o tempo a tivesse esquecido. Não sei porquê, mas algo dentro de mim sentiu uma atração macabra por aquele lugar. Era como se estivesse me chamando, me desafiando. Sugeri ao grupo que entrássemos, só para dar uma olhada rápida, e claro, riram de mim. Mas a verdade é que todos estavam curiosos. Adolescentes são assim, movidos pela curiosidade e pelo desejo de desafiar o medo. Chegamos à entrada, e eu, sendo mais teimoso, fui o primeiro a empurrar o portão de ferro enferrujado. Ele se abriu com um som estridente, um gemido que ecoou pela rua silenciosa. A casa não tinha campainha, então bati na porta. Silêncio. Esperei alguns segundos e bati de novo, dessa vez mais forte. Ainda nada. Já estávamos prontos para desistir e ir embora quando a porta se abriu sozinha, lentamente, rangendo como se estivesse sendo forçada a se mexer. Todos nós ficamos parados por um momento, sem acreditar no que estávamos vendo. A casa parecia nos convidar a entrar. No interior, tudo era ainda mais sombrio. O ar estava pesado e cheirava a mofo, com uma leve sensação de podridão. As paredes estavam cobertas por papel de parede desbotado, desgastado pelo tempo, e os móveis eram antigos, como se ninguém os tivesse tocado por décadas. Havia uma lareira apagada, com cinzas frias espalhadas pelo chão. Mas o que me chamou a atenção imediatamente foi a presença de velas. Muitas velas. Elas estavam dispostas em círculos no chão da sala, em formas geométricas precisas que pareciam deliberadamente ritualísticas. As chamas tremeluziam suavemente, criando sombras inquietantes nas paredes, como se estivessem vivas, dançando com um propósito sombrio. Tomamos coragem e entramos. À medida que explorávamos a casa, percebemos que ela não era tão grande quanto parecia de fora. Alguns quartos estavam trancados, mas outros estavam abertos, revelando uma coleção de coisas perturbadoras. Antigos espelhos cobertos com lençóis, bonecas antigas sem olhos, e o mais estranho de tudo, desenhos infantis rabiscados nas paredes. Eles retratavam figuras distorcidas, com rostos vazios e olhos negros, mas sempre cercadas por crianças sorridentes.
Era como se uma criança tivesse vivido ali. Mas o que ela desenhava parecia mais pesadelo do que qualquer outra coisa. Foi então que o frio aumentou. Não era só uma brisa. Era como se algo tivesse drenado o calor da casa em questão de segundos. Eu me lembro de olhar para meus amigos e ver a mesma expressão de pavor nos olhos deles. Nós sabíamos, naquele momento, que algo estava profundamente errado. Decidimos que era hora de ir embora, mas a porta pela qual entramos não estava mais ali. Não me entenda mal. A porta ainda estava lá fisicamente, mas quando tentamos abri-la, parecia que o próprio ar do outro lado tinha se solidificado, como se estivéssemos presos dentro da casa. Eu puxei com toda a força, mas ela nem se mexia. Era como tentar abrir um bloco de concreto. Foi nesse momento que ouvimos um som baixo, um sussurro vindo de algum lugar dentro da casa. No início, pensei que era o vento, mas quando o som ficou mais alto, percebi que eram vozes. Muitas vozes falando juntas, mas era impossível entender o que diziam. Elas pareciam vir de todos os lados, se misturando com o som das chamas das velas que tremeluziam cada vez mais forte, como se uma tempestade estivesse se formando dentro da casa. Eu queria correr, queria sair, mas não sabia para onde ir. De repente, ouvimos algo ainda pior. Passos. Lentamente eles começaram a se aproximar, vindos do andar de cima. Ninguém deveria estar ali, ninguém além de nós. Os passos eram lentos, deliberados, como se quem quer que fosse, estivesse tomando seu tempo para descer até nós. O medo tomou conta de todos. De repente, a figura apareceu. Ela desceu os últimos degraus e por um momento, não consegui processar o que estava vendo. Era uma mulher, vestida com um vestido branco, mas coberta de sujeira e sangue seco. Seu cabelo estava emaranhado, caindo sobre o rosto. Mas o que me paralisou foi a ausência de olhos. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas buracos negros e profundos, como portais para o vazio. Ela se movia devagar, arrastando os pés no chão, cada passo parecia um eco do próprio inferno. Foi aí que as velas se apagaram. Tudo ficou escuro. O pânico tomou conta de nós. No escuro, eu só conseguia ouvir os gritos dos meus amigos e o som dos passos da mulher se aproximando. Senti uma mão fria agarrar meu braço e um arrepio percorreu meu corpo. Não sei de onde tirei forças, mas consegui me soltar e correr, sem direção, apenas tentando fugir de qualquer coisa que estivesse me perseguindo. Quando finalmente encontrei uma saída, uma janela aberta no que parecia ser o porão da casa, me joguei por ela, aterrissando com força no chão do lado de fora. Meus amigos, eu não sabia onde estavam. Eu gritava por eles, mas ninguém respondia. Corri pela rua sem olhar para trás, até chegar na casa de um vizinho e implorar por ajuda. Quando os policiais chegaram, tudo estava quieto. Eles entraram na casa, mas não encontraram nada. Nenhuma mulher, nenhum dos meus amigos. Apenas um silêncio sufocante. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Todos os meus amigos desapareceram. Eu fui o único a sair, e nunca consegui esquecer o que vi. O que mais me assombra é que às vezes em noites frias de outono, eu ainda consigo ouvir aqueles sussurros distantes, como se a casa estivesse me chamando de volta.